Olá, universitários! Eu sou o professor Felipe Guilherme Melo e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para obter êxito na prova didática de concursos públicos para professor universitário. Esse vídeo é uma sequência de 2 vídeos que eu já gravei sobre a prova escrita, que vocês podem assistir clicando aqui no link dos cards. Fiquem atentos, assinem a lista de frequência dando like aqui nesse vídeo e comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. E se vocês gostarem e acharem que o conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhem e indiquem o canal que vai me ajudar bastante. Vamos lá! As dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, elas são similares para muitas áreas do conhecimento. Na verdade, o foco é na prova didática e essa prova didática ela acontece mais ou menos da mesma forma para cargos de professores universitários em instituições públicas, tá? O que pode diferenciar muito é a questão da abordagem do conteúdo que muda de área para área. Eu não vou pormenorizar aqui questões éticas ligadas à validade do concurso, à organização da banca, à abrangência dos temas. Eu acho que isso aí não cabe nesse vídeo, eu também não tenho propriedade para falar sobre isso, tá? O foco é dicas para a prova didática. E eu organizei esse vídeo em 3 partes. Uma primeira parte falando sobre o início da aula, segunda parte sobre o meio da aula e a terceira parte sobre a finalização, a conclusão da aula didática. Para o início da aula, eu gosto de fazer um slide bem simples, como esse que vocês estão vendo aqui, me apresentar, colocar minha informação mais atual, mesmo que esteja em andamento, e aí eu gosto de apresentar o conteúdo, falando o tema principal daquela aula e situando esse conteúdo em relação ao conteúdo da disciplina como um todo. Então eu encaro como se fosse aí uma disciplina e aquela é uma aula específica. E eu menciono os conteúdos que vêm antes, e se a gente está aprofundando um desses conteúdos anteriores ou se está entrando em um novo conteúdo relacionado ao que já foi visto antes, tá? Eu indico que vocês deixem claro quais os objetivos ou o objetivo de aprendizagem dessa aula, ou seja, o que é que você quer que o aluno saiba ao fim dessa aula. Sugiro também que você dê uma olhada na taxonomia de Bloom para poder delinear esse objetivo com mais precisão, dependendo aí do nível cognitivo que você quer atingir com a sua aula, tá? E eu gosto também de falar o roteiro da aula. Eu não costumo colocar um slide daquele com título de agenda ou roteiro da aula. Eu falo nesse primeiro slide mesmo. Eu acho que dessa forma dá uma impressão que você tem um domínio maior sobre o conteúdo, Você não precisa se amparar no slide para falar sobre a agenda da aula. Na capa mesmo você já menciona os tópicos que você vai tratar e tal, e logo depois os objetivos de aprendizagem, porque já mostra como você quer atingir esse objetivo, por meio de quais tópicos de ensino dentro da sua aula você vai conseguir atingir esse objetivo com os alunos. No início da aula, eu gosto de colocar também as referências que eu utilizei para preparar a aula, e aí eu coloco a referência completa do livro, uma foto da capa e o número de chamado desse livro na biblioteca da instituição. Eu acho que a banca vê isso com bons olhos, talvez, porque vê que eu tive a preocupação de ir lá, olhar se o livro está disponível na instituição e se o aluno quiser depois, ele já vai lá na biblioteca pegar aquele livro específico, com o número de chamado. Eu levo também o livro, se eu tiver. Nesse caso aqui, eu levei esse livro do Antônio Carlos Gil, que eu tinha. Então, mostrei o livro é esse aqui que a gente vai utilizar, especificamente o capítulo tal, esse livro é um livro muito bom. Fiz um comentário, eu recomendo que faça isso, faça um comentário breve sobre o livro, para que a banca veja que você realmente conhece aquele livro, que você leu, que você entende daquilo que você está falando. E para ser mais específico, você pode indicar também os capítulos do livro ou as páginas. Então, para essa aula, eu utilizei o capítulo 5, nós vamos nos basear nas páginas 110 a 120, para que seja mais específico e que o aluno possa depois buscar esse livro e estudar as páginas que você recomendou. Seja objetivo, não esqueça que a prova ela tem um tempo muito limitado, então você precisa focar exatamente nos pontos principais, mas também tenha em mente a questão da didática. É uma prova didática, a sua capacidade mais técnica foi avaliada na prova escrita, então se você chegou aqui nessa segunda fase, que geralmente é a prova didática, você precisa mostrar que você sabe passar esse conteúdo, que você tem essa competência de ensinar. Então, veja aí os pontos principais que você precisa realmente dar ênfase e os pontos que você só precisa mencionar na aula para poder cobrir o tópico que foi sorteado, tá?
Mostre esse seu domínio do conteúdo. Não, você escolher os tópicos principais para serem aprofundados ao longo da aula não quer dizer que você não tem domínio sobre o conteúdo, não quer dizer que você não tem segurança. Eu acho que quando você determina os tópicos e sabe aí ministrar a aula de acordo com o nível de profundidade que você planeja dentro de cada um dos tópicos, isso já mostra a segurança, já mostra que você tem domínio do conteúdo e que você sabe as partes que realmente interessam, tá? Evite tentar impressionar a banca, fazer algo assim desnecessário, porque a aula sempre é pedida em nível de graduação. Então evite colocar um exemplo que você não se sente seguro em responder, porque se você vai resolver esse exemplo na hora da banca, já considerando aquele momento ali que é um pouco tenso, né, por natureza, e você não consegue resolver, você se perde, erra, conserta, isso aí já vai lhe deixar nervoso para continuar a aula, então pode lhe prejudicar. Coloque na aula aquilo que realmente é importante, que realmente você domina e você vai apresentar com muita segurança, sem precisar ficar mais nervoso ainda no momento que você estiver sendo avaliado. Mostre que você está preocupado com a aprendizagem dos alunos. É uma situação assim que a banca não pode interagir, a banca não pode levantar a mão e falar que não está entendendo, mas existe aí algumas estratégias para você mostrar para a banca que você tem essa preocupação. Uma delas, que eu gosto bastante, é você fazer algumas perguntas para você mesmo, enquanto professor, e responder no mesmo momento. Então, explicar alguma coisa e falar: ah, professor, mas isso aí está relacionado a tal outra coisa? E você mesmo responde: tá sim, isso aqui está relacionado a tal assunto. Ou uma outra questão, né? Professor, isso aí poderia ser resolvido pelo método X? Poderia sim. Então você faz uma pergunta ali como se o aluno estivesse perguntando e ao mesmo tempo você responde. É bom deixar essas partes assim que você vai fazer a pergunta naqueles pontos da aula que você sabe que realmente é mais difícil para o aluno compreender e que provavelmente surgiria uma pergunta nesse sentido. Então é um ponto estratégico para você mostrar essa preocupação. Evite perguntas do tipo: vocês entenderam? Eu expliquei isso bem? Isso ficou claro? Porque essas perguntas demandam uma resposta e essa resposta você não tem. Então pode causar aquele silêncio constrangedor ao longo da aula e deixar você um pouco mais tenso para dar continuidade. Controle o tempo, use o tempo a seu favor, geralmente ali entre 50 minutos, 45, 55 minutos, uma aula. Então é um tempo relativamente curto, dependendo do tópico, e isso pode causar uma dificuldade para você selecionar o conteúdo e ao mesmo tempo pode lhe ajudar em relação a você focar melhor no que você quer e usar esse tempo para sintetizar o que realmente importa. Então, às vezes, é até um dos critérios que a banca avalia, né? Na verdade, cumprir o tempo é avaliado pela banca. Use esse tempo da melhor forma possível, tente usar ao máximo. Então, se for entre 45 e 55 minutos, tente ficar entre 52, 53, para que você possa realmente explorar esse tempo. Eu acho um pouco chato aquele candidato que termina antes e fica ali enrolando para cumprir o mínimo de tempo possível. Você perdeu aí um tempo de vender sua aula, de vender sua didática, tá? Se for preciso, desacelere um pouco o ritmo. Às vezes, quando a gente está sendo avaliado assim, a gente fica muito apreensivo, vai ensinando as coisas muito rápido e vai esquecendo da didática. Então tente desacelerar um pouco nesse sentido. Não é proibido você olhar no relógio, então de vez em quando ao longo da aula você olhar no relógio, ver se falta muito tempo, pouco tempo. Eu também indico que você leve um cronômetro como esse aqui. Na aula que eu ministrei, para o concurso da Univasf, eu levei esse cronômetro, deixei, no momento que a aula iniciou, eu deixei ele sobre a mesa. E aí fui ministrando a aula e olhando ali de vez em quando se estava no tempo que eu havia programado. Eu também fiz alguns pontos estratégicos no slide, assim, em slide tal, eu tenho que estar mais ou menos com 15 minutos de aula. E aí isso, durante a prova escrita, você vai controlando, vai vendo se precisa acelerar mais um pouco, porque detalhou mais uma coisa que você não tinha previsto, se você precisa desacelerar mais um pouco, porque está indo muito rápido. Isso aí é uma estratégia que você tem que usar para organizar seu tempo e eu tenho certeza que não vai ser mal visto pela banca, a não ser que você fique ali toda hora sem nem olhar para a banca e concentrado no relógio, tá? Isso também tem que ser avaliado, você precisa ter cuidado nesse sentido.
Use exemplos práticos. Então, se você puder relacionar o conteúdo que você está ministrando, né, a teoria, com a prática profissional, facilita o entendimento e mostra que você tem também essa preocupação em ensinar o aluno que aquilo ali vai ser aplicado na prática de tal forma, tá? Em relação aos slides, já existem aí dicas bem clichês. Procurem usar um fundo contrastante com a letra, para não dificultar a visualização, principalmente se a sala for muito clara e você estiver utilizando, né, o slide. Eu indico para vocês usarem aquela regra do 7x7. No máximo 7 tópicos por slide e em cada tópico no máximo 7 palavras, para não ficar muito cheio. O slide ele é apenas um guia para que o aluno possa ir ali acompanhando de forma sistemática o conteúdo. E não para você colocar muitos textos e ficar lendo ali e tornar a sua aula cansativa. O slide ele tem que ser um suporte ao professor e não o conteúdo inteiro da aula. Até porque essa aula didática é para você mostrar a sua didática, você mostrar que você sabe, você mostrar que você sabe ensinar. Se for para ler o slide, não precisava do professor ali enquanto essa figura, né, de passar o conhecimento. Explore bastante imagens, quadros, tabelas. Isso nos slides fica muito bom porque o slide permite, né, trazer bastante informações por meio de imagens e tabelas. Evite erros ortográficos, erros gramaticais, erros no sobrenome dos autores que você pode citar nos slides, erro no cabeçalho de tabelas, de quadros. Faça uma avaliação minuciosa do conteúdo dos slides para avaliar e eliminar esses erros, tá? Uma das estratégias que eu utilizei também foi entregar os slides impressos para a banca. Em uma pastinha eu coloquei o plano de aula e coloquei os slides também impressos. Uma pastinha como essa aqui, ó. E aí entreguei para cada um dos membros da banca, porque eles vão ali ao longo da sua aula fazendo anotações nos slides e tal. É melhor para não pedir para voltar tudo depois, já que no momento da aula eles não podem lhe interromper. Então eu acho uma boa estratégia. E tem professor de banca que gosta de receber realmente os slides impressos para fazer esse acompanhamento. Uma outra dica é que se você for apresentar vídeos, filmes ou um trecho, né, desses filmes, que ele seja muito, muito curto e somente se ele for crucial para o entendimento desse conteúdo. Não desperdice esse momento que é relativamente curto, né, 50 minutos de uma aula didática, para você não mostrar a sua didática. Exibir um vídeo de 15 minutos, de 10 minutos, é muito tempo. Então prefira indicar esse filme, indicar o documentário, ou indicar um vídeo que o estudante pode assistir no momento extra classe. Use esse momento da aula didática para mostrar a sua didática, tá? É o seu momento, você precisa mostrar que você sabe, que você tem competência didática, então venda seu peixe, tá? Não fique muito tempo também de costa para os professores. Se for fazer alguma coisa no quadro, evite ter que escrever muita coisa no quadro, opte pelo slide e no quadro você coloca só poucas coisas, para você não ficar muito tempo de costa, deduzindo fórmulas e tal, e deixando aí de passar a sua comunicação, passar a sua didática. Eu venho batendo, né, nesse vídeo várias vezes nessa tecla. Você precisa vender sua didática, porque é uma prova didática. Você precisa mostrar que você tem competência para ensinar. Dando continuidade, algumas pessoas têm dúvida em relação a essa interação no momento da aula. Você precisa pensar que a sala está dessa forma aqui, cheia. Só tem, às vezes, né, os 3 membros da banca ali, podem ter participantes de fora, mas você precisa imaginar a sala cheia e ministrar a aula para todo mundo que está lá. Olhe para a banca, olhe para outros cantos da sala, como se ela estivesse cheia de alunos, e ministre sua aula. Caminhe na frente da sala de aula, né? Caminhe naquela parte da frente. Mostre que você está bem à vontade, que você está natural ali nesse ambiente. Lógico que não precisa você fazer uma cena, um teatro no momento da prova didática. Pode até soar estranho, parecer estranho. Eu já vi pessoas comentando que simulam uma frequência, que pedem silêncio a um aluno. Eu acho que isso é um exagero, tá? Usando aquela estratégia lá para conferir se o aluno está entendendo ou não e já responder, eu acho que você já mostra para a banca que você tem essa preocupação e que você está olhando ali para a perspectiva de uma sala cheia de alunos. Não precisa fazer mais que isso, na minha percepção, tá?
A banca, como eu já falei, ela não vai poder interagir, mas ela vai observar essa sua dinâmica. É uma aula que não pode ser expositivo dialogada, mas ela precisa ser expositivo dinâmica, eu diria. Você precisa tornar aquele momento o menos monótono possível. Então, andar um pouco pela frente, explicar, fazer alguns gestos durante a explicação, apontar para os slides e tal. Então, não ficar só parado, como se estivesse apresentando um trabalho ali que você não tem como se movimentar, utilizar esse espaço para expor sua aula, tá? Quanto ao uso dos recursos, olhe atentamente para o que o edital traz, o que o edital menciona, né, que vai ser disponibilizado, se vai ter projetor, se vai ter notebook, se tem tela de projeção, se é somente o quadro e pincel e apagador. Olhe o que o edital traz e, dependendo do que o edital traz, você pode levar também algo que você possa utilizar. O que eu recomendo é use o que lhe deixa mais confortável, o que você tem mais domínio. Se você costuma dar aula no quadro, não vá pela primeira vez no concurso público, numa prova didática, dar aula no slide. Se você opta por slides no momento desse, vai demonstrar o seu desconforto, porque você não está habituado a utilizar slides em suas aulas. Então, use o que você se sente mais confortável, o que você tem realmente o domínio para utilizar. Isso não interfere na didática, pelo menos no meu ponto de vista. Tem professores que não utilizam slides e dá aula sensacional. E tem professores que utilizam slides que também dá aulas maravilhosas. Então, está muito relacionado à sua figura, à forma como você aborda esse conteúdo, tá? Então, faça da forma que você se sente mais confortável. Se você puder utilizar mais de um recurso, se você tiver essa competência, se isso lhe deixar confortável, use também. Então, em algum momento, faça um desenho, esboce um gráfico rápido no quadro, volte para os slides, ande nesse espaço, né, da frente da sala, para tornar um pouco mais dinâmico e mostrar que você tem o domínio ali de vários recursos, né, slide, quadro, tal. Evite durante a aula, se você for utilizar uma projeção, ficar se posicionando em frente à projeção. Isso causa um desconforto tanto para você quanto para a banca. Então, se posicione num local que você não precise ficar interferindo, passando na frente da projeção em todos os momentos. Observe, né, se a instituição tem um quadro a giz ou se é um quadro branco, porque isso aí também vai lhe ajudar a programar a sua aula. E se você tiver a oportunidade, visite o local da prova didática com antecedência. Então, no dia da prova escrita, se for, né, no mesmo local, no mesmo campus, enfim, no mesmo prédio, ou até num prédio próximo, dentro da universidade, vá lá, olhe o local, veja como é a disposição das cadeiras, veja o espaço que você tem, veja se tem tomada próximo do local onde você vai ligar o projetor, o seu notebook, veja se o quadro é a giz ou se é um quadro branco, veja se tem pincel. Isso tudo já vai lhe deixar mais confortável durante a sua prova didática. Em relação aos equipamentos, eu sugiro que você leve tudo que você for utilizar. Mesmo se a instituição disponibilizar, eu sugiro que você leve para ter aquilo ali como segurança, tá? Porque se você se planeja para dar uma aula com slides e chega lá, o projetor da universidade não funciona, aquilo ali já pode lhe desestabilizar e você fazer uma aula com uma qualidade inferior. Então, leve adaptador de tomada, leve notebook, cabos, extensão, caixa de som, se você for exibir alguma coisa, né, que tem som, adaptadores, VGA, adaptador HDMI, leve apagador, pincéis ou giz, dependendo, né, do quadro da instituição, caneta, papel. Vá como um professor iria para uma aula. Leve os seus equipamentos, tá? Verifique também a tensão no local da prova, né? Se é 110 ou 220 e se os seus aparelhos que você está levando são compatíveis. Isso já ajuda também a você não ter uma surpresa no momento da aula. Passando agora para o final, minhas dicas, né, para o fechamento dessa prova didática, eu indico que você sumarize todos os pontos principais da aula. Então, faça uma recapitulação dos principais pontos e principalmente aqueles que estão ligados ao objetivo de aprendizagem que você falou no começo da aula, tá? Indique uma continuidade do conteúdo. Então, você pode falar, na próxima aula nós vamos tratar sobre isso, isso, isso e isso. Já mostra que você está olhando aí para a próxima aula, está se preocupando com o que vem depois.
Você pode indicar também algo que os alunos podem ler extra classe para aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. E aí podem ser capítulos de livros, artigos. Pode deixar essa dica de leitura no final, relacionado também àquelas referências que você ia falar no início, como eu mostrei aqui, e entregue uma atividade. Eu gosto de passar uma atividade que tenha questões do ENAD, porque a banca vê que você está com essa preocupação também de qualidade do curso, de ENAD, conhece o ENAD. Então, uma lista com 5 ou 6 questões do ENAD, retirada de provas anteriores, ou até mesmo uma atividade mais criativa, diferente do que a gente costuma ver em disciplinas da engenharia, por exemplo. Quando eu ministrei essa aula sobre projeto de pesquisa, no último concurso que eu fiz, como atividade, eu passei a introdução de um trabalho e os alunos precisavam fazer o delineamento metodológico desse trabalho só a partir da introdução e depois discutir com os alunos no início da próxima aula. Então já serviria também como uma revisão do conteúdo que foi dado. E é uma atividade um pouco diferente, né, do que a gente vê na engenharia. Isso aí mostra também para a banca essa criatividade, isso que você está fazendo aí no sentido de explorar a aprendizagem utilizando meios não convencionais dentro da área da engenharia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente com dúvidas ou sugestões de melhorias ou até temas para outros vídeos e não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também podem gostar. Nos vemos no próximo vídeo.